Quando a gente fala em negociar, geralmente a gente pensa que existem dois lados. O ganhador, que é aquele melhor negociador, e o perdedor. Mas, na verdade, não é bem assim. Se tu entra em uma negociação com a cabeça de quem vai ganhar e quem vai perder, então tu já perdeu. Fazem 3 anos que eu negocio com os meus clientes quase que diariamente. São negociações sobre prazo, sobre entrega, sobre valores. E boa parte dos meus resultados se deve a essa habilidade que, inclusive, poucas pessoas no mercado focam em desenvolver. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre o que se trata de fato negociar e como tu pode ter sucesso nas tuas negociações a partir de agora. Bora lá? Desde que eu entrei no mercado do design, e isso se estende a vários outros mercados também, eu notei que boa parte dos profissionais lá sempre focava muito em técnica, ferramenta, é melhor Figma, Canva, é melhor Photoshop, enfim. Como eu disse, né, isso se estende a vários outros mercados. Em todos os mercados que tu for ver hoje, independentemente de qual tu atua, tu vai ver que tem muitas pessoas que são excelentes tecnicamente. Se tu colocar uma tarefa técnica, a pessoa ela vai saber de A a Z executar aquela tarefa. Só que o problema é que muitas dessas pessoas esquecem de desenvolver a habilidade de negociar com os clientes. E aí o mercado começa a criar pessoas que são excelentes tecnicamente, mas que faturam muito pouco, ou seja, que não vendem muito bem. E isso acontece porque essas pessoas esquecem do principal, das pessoas, de gente. E gente não se convence, gente se entende. Então nessa aula eu trouxe 2 pontos principais que ao longo desses 3 anos me ajudaram a negociar melhor com os clientes e a desenvolver um relacionamento mais duradouro com eles, fechar melhores contratos, fechar contratos maiores. E eu quero apresentar para vocês nesse vídeo aqui. Tá? Então, vamos começar pelo ponto 1. Como eu disse ali, gente não se convence, gente se entende. O que isso significa na prática? Significa que negociar é muito mais sobre tu ouvir o outro do que tu argumentar ou tentar convencer ele. Quando tu busca entender, quando tu busca ouvir a outra pessoa que está do teu lado negociando, que está negociando contigo, aliás, tu começa a abrir espaço para entender as reais motivações dela. E isso coloca nas tuas mãos o poder de buscar soluções que favoreçam tanto tu quanto a outra parte. E quando a gente está falando de negociação entre duas partes, existem 3 principais pontos, 3 principais partes que são variantes que podem ser negociadas, que podem ser exploradas dentro dessa negociação. Então, são preço, prazo e entregáveis. Imagina comigo que tu tem uma casa para alugar no Airbnb, por exemplo. Se eu vou lá e simulo uma estadia de 30 dias, é muito provável que isso passe de 10 mil reais por mês. E 10 mil reais para mim, hoje, não é inteligente investir em um aluguel. Só que eu gostei da casa. Então, a partir desse momento, abrem-se 2 alternativas. Ou eu desisto desse lugar que eu gostei e busco outro que caiba de fato no meu aluguel, ou então eu começo a negociar. E aí, quando eu começar a negociar, eu vou ver, obviamente, se isso faz sentido para ti. Por que eu trouxe esse episódio do Airbnb? Recentemente a gente passou por isso. A gente estava negociando. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem, eu e a Laura, a gente é nômade, e a gente tem um outro canal, vou deixar até aqui, acho que na descrição, ou então vou colocar aqui no card, não sei se isso é possível, esse link do canal da Take A2, onde a gente registra, né, com vlogs, todos os meses, os lugares onde a gente está. A gente fica aproximadamente de 3 a 4 meses em cada lugar, e a gente registra esses momentos nesse canal. Se tu curte esse tipo de conteúdo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para te acessar depois, tá? Mas enfim, e aí a gente estava buscando um lugar que tinha certas exigências e a gente não encontrava aquele lugar pelo preço que faz sentido para a gente, que a gente estabeleceu como limite, né? E aí eu me deparei justamente com essa situação. Falei, cara, vamos lá, vamos negociar isso. E aí eu mandei
lá no Airbnb tu conversa, né, com o proprietário, eu mandei algumas mensagens para alguns lugares que eu tinha gostado dentro de uma determinada região. Não vou abrir aqui para não dar spoiler. E aí eu comecei a negociar. Então, vamos trazer esse exemplo do Airbnb para a gente. Se tu é um proprietário de casa, de imóvel, por temporada, o que tu mais busca ali é previsibilidade. Se eu tenho como possibilidade, eu já tenho claro para mim que eu vou te dar uma previsibilidade de 3 a 4 meses em um lugar, esse pode ser um ponto de negociação. E aí, eu só vou descobrir isso se eu conversar contigo. E aí, dentro desse negócio, né, que a gente estava buscando e tudo mais, eu comecei a entrar em contato com alguns proprietários, até que, de fato, bati nisso. Cara, a pessoa, ela do outro lado estava buscando previsibilidade, ela não se importava de perder um pouco de margem para ter essa previsibilidade, e eu estava buscando um pouco de desconto, passando para ela a previsibilidade que ela precisava. E aí a gente chegou num consenso e fechamos o aluguel que a gente queria por um preço que cabia no nosso bolso, passando previsibilidade para outra parte. Então, entende que é uma via de mão dupla? A gente precisa entender o que a outra pessoa, e eu vou chegar no ponto 2, o que a outra pessoa quer e o que eu quero também para que a gente consiga chegar em um consenso. Só que isso nunca ia acontecer se eu não tivesse chegado nela e perguntado. Então, as negociações, as coisas, elas só são negociáveis quando a gente toma a iniciativa de perguntar. E aí, antes da gente seguir para o ponto 2, eu criei uma espécie de modelo mental para te auxiliar nas tuas próprias negociações. E aí tu vai poder usar isso sempre que tu for negociar ou com um cliente que está chegando até ti, ou com um aluno que está chegando até ti, ou então com alguma, sei lá, alguma pessoa da tua vida pessoal, que nem esse caso do aluguel que a gente queria, alguma coisa que tu vai comprar, algum serviço que tu vai contratar. Então esse modelo mental tu pode utilizar nessas situações sempre que tu for negociar, beleza? Basicamente, tu só precisa fazer 3 perguntas. A primeira delas, e eu acredito que seja a mais simples, é: quais são as tuas exigências? O que é inegociável para ti nessa negociação? Tu pode separar tudo aquilo que tu não abre mão, tudo aquilo que é inegociável para ti, pode colocar numa lista mesmo, e ter isso claro. Então, putz, eu quero uma casa com varanda. Isso é inegociável para mim. Eu quero uma casa com máquina de lavar, com máquina de secar. Eu quero uma casa com espaço, com 2 quartos, 3 quartos. Tenha em mente quais são as tuas exigências, porque aí vai ficar mais fácil de tu não ceder de forma errada. A segunda pergunta é: o que tu aceita abrir mão? Porque da mesma forma que tu tem as tuas exigências, a outra parte pode ter exigências também. E aí tu precisa estar disposto a ceder em algum momento, em alguma coisa. Então, beleza, é inegociável para mim ter sacada, é inegociável para mim. Eu estou trazendo o exemplo do Airbnb só para ficar mais didático, tá? De uma casa só para ficar mais didático, mas aplica isso para qualquer coisa. Então, a minha exigência é ter uma sacada, mas não é obrigatório para mim ter 3 quartos, por exemplo, ou ter garagem. Não é obrigatório para mim ter garagem. Beleza, aqui tu está disposto a ceder. Tu está disposto a pagar um pouquinho mais caro para ter isso. Ou estender o tempo de contrato, isso também pode ser uma exigência. Então, tu precisa mapear, além das tuas exigências, o que tu está disposto a abrir mão para conseguir negociar com a outra pessoa. E aí, por fim, e provavelmente a pergunta mais importante de todas: o que a outra parte pode estar querendo que ela não está conseguindo expressar? Às vezes, um cliente teu ele pode chegar até ti com, sei lá, te pedir um desconto. Só que, na verdade, o que ele está buscando é um pouco mais de segurança, porque lá atrás ele teve uma experiência ruim com um profissional da área. Isso acontece direto aqui no mercado de design. Vários clientes chegam até mim porque já tiveram algum tipo de experiência ruim com outros designers, de prazo, de entrega, enfim. E aí a gente entra em uma negociação. Então, se o cara me pede um desconto e eu identifico que, na verdade, esse desconto que ele está pedindo é para não correr tanto risco,
aí eu já consigo abrir algum tipo de margem para uma negociação. A gente pode fazer uma call, eu posso entregar por etapas, pode ser 50-50, tem N coisas que dá para fazer quando tu sabe, quando tu descobre o real motivo daquele cara tá te pedindo ou buscando negociar contigo. Então, o que tu pode fazer nessa situação é sempre estar atento a todas as tuas conversas. Todas as conversas que tu tem com os teus clientes, seja por WhatsApp, seja por ligação, seja por call, por vídeo, cara, esteja atento, grava se for possível, anota quando tu estiver em call, enfim, isso vai te dar informações que em um briefing tu não vai conseguir coletar. E quando tu tem essas 3 respostas em mãos, tu já sai na frente de 90% do mercado, porque a galera não faz isso. E aí a negociação, ela passa a ser menos estressante e começa a ser mais uma construção entre tu e o teu cliente, tu e o teu aluno, tu e aquela outra pessoa que tu tá negociando. E se esse vídeo tá te ajudando, já se inscreve aqui no canal e deixa o teu like, porque eu quero trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo para cá. E se tu tiver algum tema em mente específico que tu quer que eu traga, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos eles e obviamente que a gente vai considerar todos eles para criar vídeos que façam sentido para vocês. Então, bora pro ponto 2. Quando tu vai para uma negociação, como eu já disse, tu precisa ter muito claro quais são as tuas exigências e quais são os teus limites dentro dela. Por exemplo, eu tenho muito claro quais são os preços base aqui do meu negócio, só que ao mesmo tempo eu também sei que quais são sei lá, numa página de vendas, eu sei qual é o preço mínimo que eu consigo chegar nela, a depender da condição de pagamento, a depender da quantidade de entregáveis e pode depender até mesmo do meu nível de relação com o cliente. Então, só a título de exemplo, nesse ponto 2, se, sei lá, eu vendo um projeto de R$5.000, tá? Eu preciso ter clareza de quais são os meus limites para negociar dentro desse valor e eu preciso ter clareza de quais são as minhas exigências. Então, por exemplo, eu posso definir que, beleza, o projeto base ele é 5.000, mas se o cliente ele me pagar 100% adiantado à vista, eu consigo chegar em 4.500. Tu consegue perceber a diferença? Nesse exemplo, eu sei quais são os meus limites e eu sei quais são as minhas exigências. E isso me dá clareza na hora de negociar com a outra parte. É a clareza que resolve 95% dos casos de atrito em qualquer negociação. Quando tu tem clareza do que tu pode e quando tu tem clareza do que o outro busca. Depois desses 3 anos negociando quase todo santo dia, eu entendi que o problema real ele nunca é só sobre valor. Às vezes ele está muito mais atrelado a uma expectativa que não foi bem alinhada desde o início. No exemplo que a gente trouxe da casa ali, eu queria o desconto, a outra pessoa queria a previsibilidade. E se tu tiver a sensibilidade para entender esse ponto onde os dois ganham, tu vai fechar mais projetos e tu vai fechar cada vez mais projetos melhores. Porque, como eu já disse, o objetivo de qualquer tipo de negociação é buscar o ponto em comum entre as duas partes e preservar a relação de vocês, seja ela de qualquer tipo. Se tu entrar buscando levar vantagem ou alguma coisa nesse sentido, a única coisa que vai acontecer é que tu vai perder a tua credibilidade. E credibilidade não é algo que se negocia, é algo que se constrói com a pessoa que está do outro lado. Então, a ideia é fazer dar certo para os dois ou então deixar claro desde o início que não vai rolar. Porque, sei lá, às vezes tu tem algo inegociável que bate de frente com algo que é inegociável para outra pessoa também. E tá tudo certo se isso não acontecer. O pior erro que alguém pode cometer em uma negociação é tentar buscar forçar uma venda a todo custo. Eu entendi ao longo desse tempo que um bom negociador não é aquele que fecha todos os contratos e sai sempre ganhando. É aquele cara que sabe sair de cena quando as coisas não estão acontecendo, mas mesmo assim ele consegue deixar a porta aberta, porque ele entendeu que as relações elas valem muito mais do que qualquer contrato forçado que foi fechado. E agora que tu entendeu como negociar, eu quero te mostrar uma estratégia para te dobrar o teu faturamento com metade dos teus clientes. É só tu clicar nesse vídeo aqui. Então, agora eu vou ficando por aqui. Até mais e valeu!